Olha, prazer em estar aqui com vocês, todos vocês aqui hoje. E eu, diante das pesquisas que eu fiz, eu vou fazer uma... Estou olhando desse jeito porque tem que ser, né? Diante das pesquisas que eu fiz lá, os formulários preenchidos, de modo que as pessoas responderam, olha, qual que eu teria interesse, fazer link com as outras áreas. Então, assim, eu já fiz algumas seleções de fazer esse mix, porque quando eu falo em doação de imóveis, eu vou misturar com quase tudo. O que é misturar? Eu vou falar em família, vou falar de contratos, vou falar de propriedade, vou falar a respeito de sucessão, não tem alternativa, né? Então, quando o profissional não tem como ficar estanque e falar doação de imóvel é um contrato. Aham, e daí? Só isso? Não. Então, pessoal, bom, eu tenho aqui, vocês vão ter acesso a esse material. Acho que eu vou fazer outros cursos também aqui na ESA, presencial, do jeito que nós estamos fazendo agora, e no outro mês também. Muito bem, pessoal, vamos começar a conversar? Mas eu vou olhar para vocês aqui. Queridos, é o seguinte, primeira coisa, então, nós viemos aqui para falar de... Eu vou fechar a porta porque tem outra aula aqui, peraí. Porque senão atrapalha, né? Pessoal, é o seguinte, agora tudo mudou. Como eu estava lá no online, é bem diferente, porque a gente fica no controle, assim, pegando a mão para lá e para cá, fazendo as coisas que precisam, né? Mas agora é outra visão. E eu acho legal, porque a energia é outra. E agora vocês me vão ver gesticulando, que também faz diferença. Não é mesmo? Bom, não é? Então, você também veio online outras vezes? Veio, né? Você chegou a fazer um curso? Bom, queridos, é o seguinte, há vários cursos meus online no YouTube também aqui na ESA. Vamos direto à questão. Reflexões teóricas e práticas de doação de imóvel, eu venho com essa proposta e eu quero também salientar, diante até das questões que foram colocadas nos formulários, esses cursos que são só de 2 horas, é muito focado para o jovem advogado, porque ele tem uma certa relativa dificuldade, às vezes, para fazer esses links. E eu acho que tem a ver com a insegurança, o que é totalmente normal. Bom, é o seguinte, primeira coisa, doação. Gente, o contrato de doação, ele é um contrato em que a pessoa vai desfazer de patrimônio. Esse patrimônio, pode ser vantagens, um bem móvel, imóvel, ou fungível, infungível, isso não é problema. Mas vai entrar na patrimonialidade do donatário, que também tem que aceitar. Afinal de contas, se até o herdeiro pode renunciar, imagina o donatário. Então, gente, a gente vê aqui no artigo 538 que ele fala exatamente, é um contrato, uma pessoa, por liberalidade, altruísmo, muitas vezes, transfere o seu patrimônio, bens ou vantagem para outra. Eu acho interessante, quando eu destaquei aqui, eu acho que eu não tenho, deixa eu ver se eu tenho aqui, aquelas coisinhas de, eu nem estou com medo de apertar. Opa, não tem, não dá para fazer assim. Então, assim, pessoal, ânimos donante. Esta expressão está dentro das características da doação. O que é isso? Isso quer dizer que o doador não é só o ato de liberalidade, é a intenção de doar, não basta o ato de promessa. Tem que realizar. Então, se na compra e venda não é compra e venda, o simples falar assim, eu vou vender para você, isso não é nada. Isso é um nada. A mesma coisa, eu te prometo doar. Não existe doação com o ato apenas da declaração da vontade, mas ela tem que ser uma declaração de vontade consubstanciada, que só pode ser, se é coisa móvel, a tradição, a entrega. Isso é o ânimos. O imóvel, tem que ser na escritura. E outra, eu só dou o que pode. Tem que averiguar, às vezes o donatário, você vai me doar, o que for, mas peraí, o cara é proprietário? Tudo isso tem que ser avaliado, não é mesmo, pessoal? Então, é primordial. E eu destaco que é primordial o ânimos donandi, pelo fato, pessoal, não estou conseguindo enxergar vocês aí só para vocês saberem, tá? Eu estou olhando aqui para a câmera. Muito bem. Eu falo como requisito primordial, porque eu tenho um problema relacionado à promessa de doação, e eu vou discutir isso aqui hoje.
Então, gente, este aqui, sem dúvida, não há o que falar em doação, e aqui nós estamos falando de doação de imóvel, sem a formalização desse ato, senão não adianta. É um nada jurídico. Então, outra coisa, eu acho muito interessante, que eu não tenho aqui, ó. Aqui eu estou expressando aqui para vocês. Vocês estão enxergando aí a lousa, pessoal? Vocês da internet, né? Muito bem. Eu tenho que tomar cuidado, olha só, eu vou lá para a teoria geral do direito. As pessoas falam, às vezes, o ato da manifestação de vontade, principalmente quando é coisa móvel, a impressão que eu tenho, aliás, a impressão do donatário, muitas vezes, é de que é doação, mas, na verdade, é empréstimo. Então, nós estamos diante do erro, vício de consentimento. Também é algo que você tem que estar atento, porque, horas, é vício do negócio jurídico. Alguém levantou a mão aqui? Está difícil de enxergar a lousa. É isso que você falou? Tem que falar. Gente, todos que entraram agora, vocês vão ter que falar no microfone, porque eu não tenho mais acesso, até porque eu não enxergo. Tem um detalhe interessante. Eu não sei como fazer essa questão da lousa, tá? Porque agora é ao vivo, assim, né? Gente, vamos lá. Esse material vocês vão ter com vocês, aí com vocês. Bom, vamos lá focar, gente. Presta atenção. Eu vou fazer uma doação, a declaração tem que ser inequívoca, clara. Eu tenho que realizar a finalidade negocial. Se a doação é a entrega de domínio, de propriedade, seja ela coisa móvel ou imóvel. E o que eu quis trazer aqui, cuidado, muitas vezes é confundida com empréstimo, é isso que está escrito aqui, pessoal, porque às vezes a forma como você declara chega no sujeito, quer dizer, eu tenho erro relacionado ao negócio jurídico. Acredito do notário que é uma doação, mas quando na verdade é um empréstimo. Então ele entrega um determinado objeto, como carro, como objeto móvel qualquer, um notebook, e eu falo móvel porque esse seria o mais razoável, não tem outra alternativa, né? E a pessoa encara como que aquilo seria dela e não era. Lembre que a aquisição da propriedade móvel é pela tradição, e não por registro. Então, vejam, tenha que tomar cuidado, que o que eu acredito que vocês têm que sempre estar atentos? Saber fazer perguntas para as pessoas. Porque investigando, vendo o cenário que ocupou, porque a pessoa às vezes não quer devolver, não, porque você não me doou, você me doou e não emprestou. Então, é erro, vício do negócio jurídico, e que aí eu tenho caso de anulação do negócio. Ok? E eu tenho, obviamente, o outro lado. Se eu estou falando de contrato, eu estou falando de a formação se dá com proposta e aceitação. E esse vínculo se dá, né, com a necessidade da aceitação. Então, não basta o doador ter a vontade, o ânimos donandi. É indispensável que haja uma determinada formalidade que a lei dá. Lembrei de algo fundamental, nunca esqueço do 104 do Código Civil. Qualquer negócio jurídico, né? Eu não esqueço, é fundamental a capacidade das partes, a necessidade do objeto ser lícito, possível, determinado, e a forma. Se a lei não diz como tem que ser feito, então é livre. Lembram disso? Lembram? Eu estou com meus colegas aqui na minha frente, estou amando, porque a interação e energia é outra, né? E aí a gente sabe se estão acompanhando. Pessoal aí, vocês que estão aí, vocês estão ok? Falem comigo no microfone, porque eu consigo ouvir. Mas ler não. Tá? Sim. Sim, legal. Obrigada. Oba, que ótimo, veio o som não sei de onde, veio da televisão mesmo aqui. Gente, não, porque é a primeira vez que eu tô aqui na ESA presencial, e eu tô super feliz com isso. Eu queria vocês aqui, quem tá em São Paulo bem que podia estar aqui, né? Mas tudo bem, o prédio tá lindo, a ESA tá maravilhosa, vocês precisam visitar. ESA São Paulo aqui. Queridos, então como eu estava falando, a forma, se a lei não determina como deve ser feito, então ela é livre. Lembrando que se eu estou diante de objetos móveis, eu vou falar daqui, móveis, basta, e sendo de pequeno valor, basta
aquela tradição incontinente. É o caso do cachorrinho, isso, o celular, como o meu querido aluno aqui, olha, é um egresso, né, que está aqui, olha, é isso mesmo, tem que lembrar dessa questão da tradição. E incontinente. Mas eu tenho, olha o 541, olha o que ele diz, então, estou falando da formalidade. A doação far-se-á por escritura ou instrumento particular. Quando é que eu sei que é por instrumento particular ou escritura, pessoal? Lembrando, se é imóvel acima de 30 salários mínimos, é escritura. Lembre que eu tenho a parte da teoria geral do direito, que é lá do 104, essa é a parte do 108, que a lei diz no 108, salvo disposição, não, salvo não, os direitos reais sobre imóveis, que são para transferir, constituir, extinguir, para haver isso, os direitos reais sobre imóveis, então, pode ser propriedade, pode ser usufruto. No caso doação, nós estamos falando de propriedade, porque usufruto não se doa. Ouviram, pessoal? Usufruto não se doa. Nem servidão. Então, é propriedade. Muito bem. A doação de imóvel, para se ele imóvel vale acima de 30 salários mínimos, a escritura é da essência para a validade dos negócios jurídicos. 30 salários mínimos, 42.600. Então, é quase a regra. Professor, e se um imóvel vale menos que isso? Então, eu posso o contrato escrito, mas lembrando que eu só adquiro propriedade imóvel, portanto, o donatário só vai adquirir propriedade imóvel quando... 3 pontinhos. O Sérgio aqui está me falando. Registro, né? No cartório de imóveis. Então, pessoal, como eu falei agora há pouco, tudo bem, gente? Estou falando rápido. Tá? Ok? Vocês me falam se eu estiver falando rápido, alguma coisa assim. Muito bem. Eu pego o artigo de lei, até porque ele é o nosso instrumento de trabalho. Mas com a interpretação. Como eu falei, se eu estou diante de coisa móvel, basta entrega incontinente. Olha, é interessante, móveis de pequeno valor ou pequeno valor. Agora, o que é pequeno valor? Né? Então, eu estou diante das circunstâncias, olha só, eu tenho até um enunciado que fala sobre isso, e eu trouxe. Eu vou ler para vocês e a gente analisa. Para a análise do que seja de bem de pequeno valor, nos termos do 541, parágrafo único, deve-se levar em conta, exato, o patrimônio do doador. Gente, olha o link. Vocês lembram a palavra codicilo, lá no testamento, que no codicilo não tem nada a ver com testamento? Codicilo trata-se de uma declaração de vontade que uma pessoa, que é o codicilante, deixa à disposição por escrito, nada precisa com aquela formalidade do testamento, em que ele deixa bens de pequeno valor. E ali também a análise o pequeno valor está diante daquele que declara. Afinal de contas, um milionário, pequeno valor, pode ser um carro de 100 mil, 200 mil ou coisa e tal, né? Então, na doação, aliás, todos os atos de liberalidade, doação, como também é o testamento, eles têm uma ligação muito grande, né, gente? Porque nós estamos falando de declaração de liberalidade. E por essa razão, o mesmo raciocínio com relação ao codicilo, eu preciso também, aquele que dispõe do bem, chamado de pequeno valor, o pequeno valor está diante daquele que faz a liberalidade. Tudo bem, pessoal? Ok? Aqui eu tenho a justificativa do enunciado, que eu achei interessante, porque isso também é a chamada doação manual, é entrega. Muito bem. Bom, pessoal, a gente acabou, até o Sérgio comentou aqui. Então, é o seguinte, é bem imóvel, acima de 30 salários, é registro. O donatário é escritura, basta escritura para a pessoa tida como donatária, é igual na compra e venda, né, pessoal? Eu tenho a escritura de compra e venda na minha mão, eu tenho a escritura de imóveis, né, do cartório de tabelião de notas, escritura de doação na minha mão, guardo na gaveta, eu sou o dono? Não, só quando houver o registro. Não esqueçam que para transferência de imóvel, seja pela doação, seja pela compra e venda, seja pela permuta, seja pela dação em pagamento, vocês estão vendo?
Não é, eu estou falando aqui de doação, mas a transferência de imóvel, eu posso ter vários títulos que me levam a adquirir a propriedade de um bem imóvel. Pela doação, igual da compra e venda, eu preciso primeiro, precisa de escritura, sim, porque é acima de 30 salários mínimos. Ah, que mais? Qualquer negócio jurídico é para transferência de direitos reais sobre imóveis, eu preciso do registro, é o que o 1227 diz. E mais, o parágrafo 1º do 1245, ele diz, pouco importa, gente, se é doação ou compra e venda. Enquanto não houver o registro do título, no caso, escritura de doação, ou a lei fala assim, o alienante é tido como dono. Aliás, ela fala havido, como dono. Acho interessante se destacar o seguinte, o termo alienante é um termo atécnico e que não pode confundir que é vendedor. Eu acho importante sempre destacar isso. Ah, mas alienante não é o vendedor? Não, gente. Pode ser também. Alienante vem do ato de dispor. É aquele que aliena. Então, é aquele que tem o poder de dispor. E o poder de dispor, direito real sobre imóvel, pode ser pela doação, pela compra e venda, pela permuta. Tá certo, meus queridos? Então, não se esqueçam isso. O doador, para transferir a propriedade, não basta só falar. É necessário, ou mesmo, né? Aliás, o ato do doador de fazer a escritura, ele fez esse trabalho, que é obrigação dele, na medida em que ele tem o ânimos donandi de fazer a doação do bem imóvel, a escritura, ok. Mas é necessário o registro para o donatário se tornar proprietário. Gente, eu vou pegar água, espera um pouquinho. 1228, exatamente. O Sérgio aqui está trabalhando, falando assim, ó, lembrei do artigo 1228, que é quando a lei fala sobre a propriedade, né? Quem é proprietário tem usar, fruir, dispor e reaver os elementos. Você lembra dessas aulas? Que bom. É, olha só, pessoal, o Sérgio está falando assim, que lembra da minha voz. É, porque em sala de aula de graduação eu sou um pouco mais doida, tá? Mas vamos lá. Gente, é o seguinte, vocês estão sentindo calor aqui? Não? Ah, então tá. Muito bem. Então, outro probleminha meu, né? Os calores. Muito bem. Gente, olha o que eu escrevi aqui. Ó, vocês que não estão enxergando muito bem a lousa, é o que temos para hoje. Eu não sei como fazer isso. Talvez vindo mais próximo. Mas aí eu vou falar, eu vou alertar isso com o pessoal da ESA. De olho no básico. O que é de olho no básico? Aquilo eu falei agora há pouco, 104 do Código Civil. É necessário pessoas capazes para fazer qualquer negócio jurídico. Muito bem, quando eu tenho menor, eu tenho menores, é evidente, ou mesmo incapazes, sim, gente, incapazes, que podem ser, que não são menores, terem propriedade imóvel. Então, doação de propriedade imóvel de incapaz dificilmente vai conseguir um alvará desse tipo, porque é necessário alvará judicial, que está previsto lá no 1691. Gente, eu tenho lousa aqui, deixa eu ver se dá para ver a lousa. Vocês não vão, né? Mas é a vida. Então, com relação a menores, é indispensável que haja alvará judicial, né? Para dispor. Então, e não é só isso, tem que demonstrar o porquê vai haver os pais, ou representantes ou assistentes, porque estaria dispondo desse bem, para daí conseguir o alvará. Gente, são elementos essenciais. Você vê que eu estou fazendo o link lá no direito da família agora. Perecimento? O imóvel... Não, mas aí... Não, ó, o Sérgio está me perguntando aqui. Vocês ouviram a pergunta dele? Sim ou não? Não. Então, olha, gente, o Sérgio perguntou assim, escuta, mas se o imóvel já estiver em ruínas, perecendo, olha, eu já até pensei nisso, por exemplo, agora,
é área de preservação permanente, não pode fazer nada, nem usar, porque é a área de preservação. E, portanto, é melhor fazer, caso até de pensar numa desapropriação indireta, talvez. Ora, então, diante disso, é necessário falar assim, de que, olha, é melhor fazer a doação? É uma opção. Mas teve uma outra coisa que você salientou, Sérgio, qual é? Fala. Para se livrar. Sim. Mas mesmo assim, é necessário vir. Um motivo justo para se apresentar em juízo para o juiz talvez analisar e deferir essa doação. Sim, está falando um motivo. A doação, como eu digo, estou comentando, será difícil, porque nós estamos fazendo despatrimonialização do menor, e não esqueça o seguinte, você estava falando do perecimento. Tem que tomar um cuidado, porque precisa ver o que tipo de perecimento. Perecimento, nós estamos falando de perda, inclusive, porque é diferente de deterioração. Os pais têm um usufruto do bem imóvel do filho menor, enquanto menor. Mas, então, por isso que ele precisa de alvará. Então, como usufrutuário, uma das obrigações olha lá o outro direito real. Obrigações do usufrutuário está na manutenção e conservação da coisa. Por isso que ele também não pode alienar pais, né, os representantes, sem alvará judicial. O bem não é do pai nem da mãe. Não é dos assistentes, do curador. Ok, pessoal, tudo bem? Então, vamos lá. Então, ok, gente, alguém gostaria de fazer pergunta aí, vocês que estão aí? Aí tem que ligar o microfone, tá? Vamos lá. Objeto lícito, determinado, como a professora falou, já falei da forma, então, ou seja, é indispensável você averiguar sobre o bem imóvel. Se é acima de 30, tem que fazer mediante escritura. Eu trouxe aqui, a questão se o bem tem cláusula de inalienabilidade. Vocês lembram disso? Cláusulas restritivas de direito. Somente em atos de liberalidade, portanto, no testamento e na doação, é que é possível inserir cláusulas como essa. Olha aqui, é o momento nosso reflexões teóricas. Estas cláusulas restritivas de direito, elas também fazem parte do planejamento sucessório, tá, pessoal? Então, às vezes lembrem, quando você doa, acabou a sua propriedade, tá bom? Acabou. Diferente do testamento, porque você testa, mas pode não vir a ter mais até, porque você precisou vender aquele imóvel. Então, porém, você joga lá para frente a questões relacionadas ao imposto, né, causa-mortes, que, por sua vez, já está mudando legislação para ter 8% sobre o imposto vai acontecer, tem um projeto de lei em São Paulo, mas 8% já são em outros estados, acho que Mato Grosso é assim. Vamos continuar. O que eu estou falando? Cláusulas restritivas de direito são cláusulas que podem participar de um planejamento sucessório. Isso significa que uma pessoa que doa, ela dispõe da propriedade dela e acabou. Porém, ela pode inserir dentro, como planejamento sucessório, porque as pessoas que são os donatários são, às vezes, menores e não se sabe com quem vai casar, ou porque nem é menor, mas sabe que tem probleminhas na vida, né? Não vou dizer pródigo, mas, enfim, família, todo mundo tem, sabe exatamente o que eu estou dizendo. Então, prefere, inclusive, fazer a doação, porque não quer briga na época do inventário, então dispõe agora, mas insere essas cláusulas como inalienável, impenhorável, incomunicável, que é exatamente para um futuro casamento, pouco importa o regime, é incomunicável, esse bem imóvel. E aí eu crio uma blindagem, no caso, para o donatário, para que o bem não seja altamente, vamos lá, se perca, né, numa não diligência, de uma imprudência do próprio donatário. Isso só existe, essas cláusulas, como eu disse, nos atos de liberalidade, certo? Ok. Então, convenhamos, se eu sou o proprietário, e que um dia eu recebi esse imóvel
por testamento ou por doação, e lá o doador colocou essa cláusula, ferrou, eu não posso doar. Agora, não posso doar para outra pessoa. Eu quero que vocês leiam, eu gosto de salientar, aqui é reflexão, como eu disse, já é o tema da aula. Colocar cláusulas restritivas de direito, a gente tem que tomar muito cuidado. O pior das cláusulas é o inalienável, porque se ele é inalienável, é impenhorável, automaticamente. Não dá para ir praça pública. Agora, se você coloca impenhorável e incomunicável, é alienável. Tá? Então, eu estou mostrando isso porque se você cria um problema, às vezes, futuro, é um rei Midas que tem imóveis, mas não pode fazer nada e não tem nem como mais pagar IPTU e condomínio. Então, tem que tomar um certo cuidado com essas cláusulas, principalmente a da inalienabilidade. Tudo bem? Vocês perceberam o que eu quis dizer? Aqui na minha frente, os alunos que estão presencial. Tudo bem, pessoal? Vocês? Faz um positivo na vida. Pronto. Tá aqui. Vou falar. Então, muito bem. Então, cuidado com essa cláusula de inalienabilidade. Lembrando que, o que eu faço com essas cláusulas se elas tiverem? Só resolve com a chamada subrogação de vínculos. Ou seja, o donatário, a pessoa que tem um imóvel que tem essa cláusula de inalienável, impenhorável, incomunicável, ele só vai conseguir tirar daquele imóvel que recebeu se ele tiver um outro imóvel de valor parecido para tirar essas cláusulas e ir para lá. Isso chama-se, deixa eu escrever na lousa, cadê minha caneta? Subrogação de vínculos. Quais vínculos? Que vai para os 3 Is, incomunicável, inalienável, impenhorável. Isso vai ter que ir para outro imóvel da pessoa que recebeu um bem com todas essas cláusulas. Ok. Então, vejam, nós estamos falando de doação de imóvel, mas olha a expansão disso, né? Que tem que estar atento. Essa é a questão. Você tem que saber fazer perguntas. A pessoa chega falando que é dona, a primeira coisa que você tem que pedir é a matrícula. Meu Deus, dá uma raiva. Por quê? A pessoa chega, eu sou dono, chega com um contrato escrito. Eu já vi contrato sem data, gente. Sem data. Não dá nem para falar com tempo de posse, sabe? Tem que provar de outra forma. Bom, tudo bem. Respira, vamos continuar. Bem de família, pode doar? Não. Cuidado. O bem de família, aquele instituído. Eu posso ter meu único imóvel. Opa, cuidado. Eu posso ter um imóvel no qual eu resido e, portanto, ele é bem de família legalmente. Eu posso vender, claro. Mas o bem de família instituído pela pessoa do proprietário, como tal, e este bem de família é instituído e, portanto, isso é registrável lá no cartório de imóveis, não pode doar. Mas eu trouxe uma decisão agora, de janeiro deste ano. Tudo bem, gente? É horrível quando a gente não tem essa interação, né? Para vocês, estão tudo bem aqui? Muito bem. Pra vocês verem a dificuldade, né? Como é que é? Em janeiro deste ano, o STJ, aliás, você quer saber o seguinte, quer ser decisão, você tem que ir direto para o STJ, tá? Para ver, para dar suporte. O STJ, esse ano, numa situação ligada a um filho, um imóvel que estava... Não, o proprietário, ele era um devedor, e durante a ação de execução fiscal, ele doou o imóvel, ideia brilhante, né? Para o filho. O que a gente lembra isso aqui? Bom, primeiro, se é durante a execução, é fraude à execução. E se antes mesmo, mas a ação já tinha, ou chances de que ele viria a ser executado, seria aquela fraude a credores, né? Tudo bem, gente? Estão lembrando? Olha só quanto link você tem que fazer. Janeiro de 2024, essa doação de imóvel de um devedor de execução fiscal foi ocorrida e, obviamente, o poder público, ele já falou, não, isso não pode, não poderia, é fraude, execução, mas, olha o que o STJ decidiu, o fato de existir doação
não altera a situação do imóvel, que é bem de família. Então, continua ele ainda, o bem de família, do devedor. Então, vai continuar impenhorável. Olha que interessante, mas eu acho importante isso, né? Sendo assim, não há prejuízo ao credor, porque o credor não pode falar, olha, você tirou um bem que seria penhorável. Porque não era penhorável, porque já era bem de família. Na hora que ele doou para o filho, continua sendo. Esse instituto foi. Tudo bem, pessoal? Aqui, estou olhando vocês aí, alguns estão com câmera ligada. Muito bem, continuamos. Fala. O aluno presencial perguntando, fala. Execução fiscal. Execução fiscal. A natureza, de repente, é sobre o imóvel. Continua existindo, concorda? Sim. É obrigação própria ter rei. Então, é quem tirar. Embora piorar, mas em algum momento... Então. Mas veja só, pessoal. O bem de família, ele é protegido, assim, mas eu tenho as questões de leis especiais relacionadas, que não se protege com relação ao fisco, né? Então, eu tenho essa possibilidade de, no futuro, isso ser levado para leilão, né? Porque aí nós temos aqui o interesse público envolvido. Aí eu tenho lei especial que permite isso, tá? Bom, pessoal, nós estamos falando de doação de imóvel. Ok. E daí? A gente tem que lembra que a gente falou a primeira coisa? Pessoas capazes. Mas eu tenho a outra legitimação. Tenho capacidade e legitimação. Que não basta só a capacidade. Eu sou solteira, arrasou. Viúva, maravilhoso. Mas, divorciado, mas casado, nunca esqueça, lá. E união estável, que eu vou trabalhar também. Casado, eu preciso ver, adivinha, regime de bens, claro. Porque, exceto no regime de bens, a doação, veja bem, alienar, a lei fala isso, ó, exceto no regime da separação absoluta, e aqui nós estamos falando do regime da separação convencional, e não a obrigatória. Por sinal, eu já dei aula a respeito disso, a decisão do STF acabou de sair, eu postei lá no meu Instagram a respeito da decisão do STF sobre separação obrigatória. Dê uma olhada. Exceto no regime da separação convencional, não se pode, nenhum dos cônjuges, ainda que esteja só no nome dele. Mas foi adquirido antes do casamento. E daí? Regime da comunhão universal? O regime é da parcial? O do outro também, participação final dos aquestos? Ficou. Tá? Não tem alternativa. Alienar, lembra que eu, como falei no começo da aula, alienar não é necessariamente vender. É ato de dispor. Portanto, se eu estou doando bem imóvel, preciso da anuência. Essa anuência, aspas, autorização, mas na verdade é uma formalidade que exige a lei, porque poderia ser um bem que poderia integrar uma futura meação, principalmente no direito sucessório. Porque não sei se vocês se lembram, justamente os bens particulares é que o cônjuge é herdeiro, né? Então, gente, no alienar, portanto, doar, eu preciso da anuência do cônjuge. E também, exceto no regime da separação convencional. Aqui no 4, no inciso 4 do 1647, ele fala, fazer doação não sendo remuneratória de bens comuns ou do que possa integrar futura meação. E aqui, dando destaque, bom, primeiro, obviamente, né, bens comuns é dos dois, tem que ter os dois juntos, né? Ainda que esteja, enfim, numa circunstâncias de, vamos lá, nome de um só, porque o bem é comum, porque é regime da comunhão universal. Possa integrar futura meação. É o caso do regime da participação final dos aquestos. Pronto. Vamos lá. Aí eu venho aqui, nesse meu destaque, falando, e aí, com relação aos companheiros? Gente, vocês estão sabendo que o Código Civil está sendo revisitado, né? Há comissões no Conselho, aliás, enfim, o Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado, né? Ele autorizou uma comissão para que seja elaborada em 6 meses toda a reforma de um Código Civil.
O Código Civil de 2002, gente, ele já nasceu com problemas seríssimos. Seríssimos que eu quero dizer, a própria questão ligada à união estável. Não ter deixado claro que, primeiro, seja casamento ou união estável entre pessoas. Mas não havia maturidade suficiente para tal. Né? Eu digo maturidade no sentido de absorção social, de que crie numa lei que fique rígida, né, a palavra pessoas. Só foi em 2011 que o Supremo Tribunal Federal recepcionou a união homoafetiva. Então, isso vai ser realmente objeto da reforma. Mas tem uma outra questão, é justamente da união estável. Companheiro herdeiro necessário, isso não está no 1845. O Supremo autorizou o companheiro ser herdeiro, participar do mesmo regime sucessório igual do cônjuge do 1829. Mas não colocou ele, companheiro, lá no 1845, como herdeiro necessário. E isso foi objeto de embargos, e que lá mesmo o Supremo Tribunal, nos embargos declaratórios, falou, não, a gente só decidiu sobre o 1829. Tá bom para vocês? Então, todas essas problemáticas, é o não herdeiro necessário, ele só vai participar do regime, é uma inconsistência, né? É um conflito que deve ser sanado. E tudo isso para dizer, o 1647 aplica ou não aos companheiros, gente? Se eu estou equiparando, e aí, também o 1647? Esta é a questão. E aí, eu estou falando de doação de bem imóvel. Bom, tudo bem com relação aos cônjuges, né? Companheiro, precisa ou não de consentimento? 3 teses surgiram. A primeira, eu estou falando ao longo da existência aqui, desde mais de 10 anos. Primeiro, não tem que dar consentimento, porque isso é só cônjuges, tá? Segundo, essa caiu, não é que caiu por terra, isso é um entendimento. E por muitas vezes, realmente, não havia. Ah, e daí? E daí veja, gente, olha só, eu vivo em união estável, nada escrito, tá? Muito bem, até porque união estável é fato. Eu não preciso necessariamente ter uma escritura pública, até porque a escritura não é constitutiva, é declaratória, isso. Então, meus queridos, eu estou vivendo em união estável, o bem está no nome só do meu companheiro, mas está no nome dele, ele está lá como solteiro, adquiriu durante a nossa união estável, mas ele é que consta como proprietário. Mas o bem é meu também. Por quê? Porque foi adquirido durante a união estável e é o regime da parcial. E aí, dou ou não o consentimento? Então, esta tese, que não é a exigência do consentimento, gera um problema para mim, que mais tarde vou pedir até que em perdas e danos. Eu não posso ir para o adquirente de boa-fé, que está lá, matrícula, só no nome dele, solteiro, por que eu tenho que aparecer? E aí é onde entra esta questão principal da letra C. A B é o óbvio. Se o bem imóvel está no nome dele e meu, mesmo companheiros, é ridículo, nós somos coproprietários, então os dois têm que aparecer na escritura. Mas essa questão que eu acabei de dizer a vocês, de que eu tenho que me socorrer porque o meu companheiro vendeu, porque ele é solteiro, tido na escritura, na matrícula, vendeu sem a minha anuência e eu não recebia 50%, bem isso, e eu estou bem na época da dissolução, só perdas e danos, porque o adquirente de boa-fé não vai ser prejudicado. Sim, isso está lá nas hipóteses da fraude a credores, quando eu tenho a não notoriedade dessa visualização da união estável, o adquirente de boa-fé ele vai ser preservado. Só cabe perdas e danos para mim, que meu companheiro alienou, aliás, doou, né? Porque a gente está falando de doação. Enfim, esta aqui, inclusive, de certa forma recepcionada pelo Código de Processo Civil, isso tudo vai ser resolvido com o novo código, gente, com a reforma. Ó, eu vou falar do meu jeito, está escrito, mas eu vou falar do meu jeito. É o seguinte, se eu vivo em união estável, e aquele que vai adquirir o bem imóvel, que é bem comum dos companheiros, mas isso na matrícula só está aparecendo o nome dele. Mas o adquirente tem ciência inequívoca em decorrência das circunstâncias do caso concreto. Olha as palavras que usei.
Não tem alternativa. O adquirente tem ciência de que a pessoa que vai alienar, ela vive em união estável. Como é que ele sabe? Ora, vários motivos. Primeiro, pode ter união estável em escritura e, portanto, é passível de ser localizado isso. A escritura de união estável é possível ser registrada. Portanto, a publicidade dos cartórios extrajudiciais não pode falar depois alegar boa-fé o adquirente. Ah, eu não tenho nada de escritura de união estável, mas o adquirente sabe de forma inequívoca, pelas circunstâncias do caso, diante que ele sempre apresentou a pessoa, como, e por que eles falam, não, companheiro? Minha esposa, meu marido, blá, blá, não é? Então, nessas circunstâncias, há possibilidade, há uma tese recepcionada, né, até no 73 que eu vou comentar, que é possível, a necessidade da ciência, da doença do companheiro. Mas vocês perceberam o que eu falei? É diante das circunstâncias do caso, da inequívoca ciência do adquirente, de que sabe que o vendedor ou o doador tem companheiro, né? Olha o 73 do CPC. Ele diz, ok, gente, aí do YouTube? Muito bem. O companheiro, no 73 do CPC, ele diz assim, o cônjuge necessitará do consentimento do outro para propor ação que verse sobre direito real imobiliário. Pronto, eu estou falando de reivindicatória, né? Eu estou falando de outras ações, até mesmo, seja usufruto, o que for, salvo quando casados no regime da separação absoluta. Ok, parágrafo 3º. Aplica-se isso, ou seja, que tem que ter o consentimento para propor ação, a união estável comprovada nos autos. Comprovada nos autos. Ok, pessoal? Então, veja, o próprio CPC, ele salienta que o momento da anuência. Gente, eu vou lembrar vocês, um dos artigos relacionados ao regime de bens é que um dos cônjuges pode, independente do regime de bens, propor ação contra quem ele alienou sem autorização dele. Pronto. Então, isso mostra, principalmente isso aqui, ó, união estável comprovada nos autos. Então, mostra como o companheiro pode ter alicerce na hora para se defender. Muito bem, mas tem que ser comprovada. E aí eu tenho vários meios de prova que é isso, é CPC. Tá certo? Bom, gente, deixa eu beber água aqui. Vamos lá. Esta parte aqui que eu estou querendo trabalhar, está escrito isso na lousa, pessoal, vocês que estão no YouTube. Pacto nupcial como prevenção de conflito. Eu vou dar uma aula sobre isso, não sei se agora em abril ou maio, tá? Que já lecionei uma vez, mas eu vou dar outra profundidade também. Mas eu trouxe aqui porque é o seguinte, se eu tenho pacto nupcial, para começar, é só entre cônjuges, tá? União estável é contrato escrito. Vamos lá, tá? Eu não preciso de pacto. Uma das questões muito interessantes é justamente inserir no pacto nupcial essas doações. Se a doação é feita por um cônjuge ou num documento de união estável, né? Dizer que os bens adquiridos ali durante a união estável são livres para alienar, né? Então, como eu estou lidando com bens patrimoniais e disponíveis, não existenciais, então é possível. O pacto, gente, meu Deus, ninguém tem que dar um valor potencial a ele. Mesmo se você é casado, se você tem o regime da comunhão parcial, eu posso fazer um pacto em que prevalece o da parcial, mas eu posso pôr cláusulas que inviabilize, ou melhore, ou dê mais sentido para aquele casal, que haverá bens que não vão ser comunhão. Ou que haverá bens que vão ser excluída da comunhão. Então, pode ser inserido impactos que o bem deve, às vezes até mesmo particular de uma das pessoas, coloque cláusulas, né? Como principalmente se eu estou no regime da comunhão universal, cláusula de incomunicabilidade. Pronto. Só mostrei aqui que o pacto nupcial é não ia falar a palavra arma, mas não é.
É um instrumento fundamental, é um negócio. Gente, casar é um choque de realidade, é tudo. É afeto, sem dúvida, é família, mas também é um negócio, gente, por Deus. Então, não dá para ficar... Eu lembro de pessoas, assim, com fortunas, e assim, o que as pessoas vão pensar se eu casar no regime da separação? Que dane! Não, que importa o amor? Amor, para mim, é só regime da separação legal, total, aliás, né? Isso é o amor, porque o outro está na desgraça, aí vai ajudar, né? E o regime da separação. Bom, mas só para dizer o seguinte, é negócio também, né? Porque veja se não é uma verdade. Então, o pacto é um instrumento de blindagens que você pode criar. Eu deixo para a aula que tiver isso aí para comentar várias situações. Respira, que é too much, não? Posso continuar, gente? Aqui, tudo bem? Aqui vocês... bom, estão falando outras coisas. Alguém daí do YouTube quer fazer alguma pergunta? Tem que ser pelo microfone. Não sei se é YouTube ou Meet mesmo, né, do Google. Vamos lá. Sem perguntas? Isso não é. Gente, então, vamos lá. Promessa de doação. Então, eu abri a aula falando o quê? Animus donandi, né? Tá tendo lógica, tudo tá sequência. Percebam, no direito as coisas têm que fazer sentido. O que você vende é segurança jurídica. É isso. Então, a contratualização, ela é uma fortaleza para o giro da economia, gente. E, portanto, eu digo a vocês, é conhecer o negócio do outro, o que é o negócio que ele realiza durante a vida, que você tem que criar as blindagens no contrato. Então, tudo isso para dizer o seguinte, você vai doar, então, ou você doou ou não doou, então não existe negócio de promessa. Primeiro momento. Eu vou te prometer que você vai receber um imóvel no dia que você se formar, no dia que você, sei lá o que, fizer na vida. Parou. Ou é ou não é. Então, isso aqui, eu até coloquei esse sinal porque eu pus também a respeito disso lá no Instagram. E aí, essa questão, obriga ou não obriga a promessa de doação? Aí, será que eu posso exigir, o donatário pode exigir daquele que falou que prometeu doar, obrigar o cara a doar? Diferente da compra e venda, pelo amor de Deus. Eu tenho bilateralidade, doação é unilateral, né? Eu tenho como exigir por uma consequência lógica, porque um se obriga a entregar propriedade e outro se emprega dinheiro, né? Preço. Quer perguntar? As condições. As condições, muito bem. Isso. O Sérgio aqui em sala de aula está lembrando das chamados elementos acidentais do negócio jurídico. Eles são fundamentais para fins de elaboração de contratos. Mas não é agora. Vamos lá. Promessa de contrato, ou o chamado contrato preliminar, que está previsto lá no artigo, gente, eu acho que é 461 do Código Civil. Você vai dar uma olhada? Vê se é isso aí. 461, 462. Lá mesmo está dizendo o seguinte: aquele que se obriga, né, a realizar o contrato, desde que, exceto quanto à forma, se você preenche todos os requisitos do negócio jurídico, você vai poder fazer o outro forçar a realizar a situação. 461, se eu não me engano. Então, essa é a situação. A promessa é um contrato preliminar, porque o contrato definitivo só pode ser uma escritura de doação. Se eu estou falando de doação de imóvel. 462. 462, tá? Do contrato preliminar, 462. Errei por um. Saco. Gente, eu vou pegar água porque eu preciso. Espera um pouquinho. Já sabe. É a vida. Beber água. Bom, então, algo valioso. Será que, se é assim, eu repito, o que é um contrato preliminar? É o contrato que antecede o definitivo. Exceto quanto à forma, você tem que ter os mesmos os objetos e pessoas vinculantes ao contrato definitivo. Ora, a promessa de compra e venda, eu posso exigir do meu comprador
do meu vendedor que elabora a escritura. Bom, enfim, e não vou entrar nesse detalhe. Doação, você acha que tem sentido, gente, isso? Eu quero saber, o sentido sim, eu posso fazer um contrato no qual promessa de doação, essa é a palavra, igual eu faço promessa de compra e venda. Será que eu posso fazer isso? Aí é a grande situação que eu vou trabalhar com vocês. Então, a promessa de doação pura e tão somente, ela não tem valor jurídico. Pela essência da doação, ânimos donandi. Então, é para doar? Então é transferência de bem. Acabou, patrimonialidade. Ou é ou não é. Ótimo. Não tem como forçar judicialmente o doador a entregar um bem que ele só prometeu. Porque ele prometeu em 2022, já nós estamos em 2024, é outra vida. Ele não tem. Não é isso. Doutrina e jurisprudência, tanto os tribunais quanto a doutrina já afirmaram entendimento disso. E isso é certeza. E aonde entra que a promessa de doação não é um contrato preliminar puro e tão somente. Olha o que eu vou falar. A promessa de doação sendo feita dentro de um acordo de divórcio ou num inventário, vamos dizer assim, seja em acordo, olha lá, acordos judiciais de separação, divórcio, dissolução de união estável, ou até mesmo está previsto no pacto nupcial, olha só, está previsto no pacto nupcial. Isso aí foi algo que eu achei interessante colocar aqui, para lembrar eu posso trabalhar com ele. Vamos repetir. Chamada promessa de doação, estabelecidos em acordos judiciais, não é um contrato preliminar. É a própria doação. É a própria transação. Então, eu estou lá dentro da teoria do direito das obrigações. O acordo feito judicialmente, ou no pacto nupcial ali, eu tenho os pressupostos já. Que eu não vou entrar com pedido de execução de promessa de doação, mas do acordo assim formalizado nos autos. É maravilhoso isso? É, eu acho. Entenderam? Tudo bem? Aí, pessoal do virtual, ok, gente? Olha o enunciado, isso recepcionado pelo enunciado. Todo mundo sabe o que é enunciado, né? Então, o enunciado não tem força de lei, né? Mas ele é propenso, ele auxilia na interpretação da norma e é usado pelos tribunais também, gente. Então, o enunciado 549 da sexta jornada de direito civil, eu preciso ver o horário. Olha o que ele diz. Você viu qual que é? 10. Tá vendo? A promessa de doação no âmbito da transação, tá vendo, gente? Se você tem um artigo específico do Código Civil que fala pagamentos indiretos, consignação, compensação, lembram disso? Imputação de pagamento, transação. A transação é uma forma de pagamento. Então, olha lá, repito, a promessa de doação feita, né, numa transação constitui obrigação positiva. O que é obrigação positiva? Do direito das obrigações. É um dar, um fazer. É um dar ou fazer. Perde o caráter de liberalidade previsto no 538. Então, olha que interessante. Deixa de ser a doação, propriamente, para ser efetivamente uma transação, então, onde que eu vou ter que cumprir o acordo. É mágico, não é? E aqui existe uma justificativa, inclusive em outros precedentes em recursos especiais, tá? No STJ. Muito bem. Bom, então, aqui é só justificativa, tá? Eu não vou ler porque é feio. Eu só estou mostrando para vocês, porque todo mundo, assim, os meus slides eu trago não só a elucidação de aquilo que eu quero apontar, porque para vocês terem ideia de onde as fontes que eu estou tirando. Muito bem, pessoal, aqui é a justificativa do enunciado para nascer. Muito bem. De novo, vamos respirar, vamos começar. Gente, eu peço licença 2 segundos, que eu vou pedir para alguém, eu estou morrendo de calor aqui. Eu. Você tá? Não, vocês não estão, é porque sou eu. Então, só um momentinho, pessoal. Espera aí. Olá. Eu estou morrendo de calor ali, eu preciso de ar. Por favor. Bom, então, pessoal, voltei. Olha como que tá. Ó, mas sai de lá e volta, você vai ver. Dá, não é? Então. Dá, né? Então.
Aula viva é assim, gente, vocês não sabem? Ó, você sentiu a diferença quando você entra? Então, e eu que estou me movimentando, falando que nem louco. Aqui não tem como pôr aqui, ó, o ar mais aqui? Não sei. Ah, é aí, central. Ah, então é isso. É isso, por isso que está na situação aqui. Muito bem. Então, você diminuiu bem aí o... Ótimo, obrigada. Pode fechar, por favor. Isso. Queridos, então vamos lá. Agora, meu Deus do céu, está todo mundo preparado? Pelo amor de Deus. Olha, presta atenção. O que a teacher falou há pouco tempo? Gente, doar. Falar em contrato de doação, não dá para pensar só em direito contratual. Tem que pensar em tudo, só apenas. Acabei de falar há muito tempo agora a respeito de direito de família, no fundo, né? Falei da teoria geral, os requisitos, cláusulas, blá, né? As consequências jurídicas. E que também pode ser planejamento sucessório, a doação, faz parte, com as cláusulas. Agora, que é mais planejamento sucessório agora, com relação quando um pai doa para o filho? Então, assim, acabou. Este é o momento em que doar imóvel... Gente, é de lá. Alguém está com o microfone aberto, viu, pessoal? Mas tudo bem. Não falando assim, né? Então, pessoal, olha o que diz o 544. Aqui é o momento de autoplanejamento sucessório. A doação, seja do que for, nossa aula é doação de imóvel, então é muito mais poderoso, né? A doação de ascendente a descendente, ou de um cônjuge ao outro, cônjuge esse que, evidente, poderia ser herdeiro do outro, porque é um bem particular, importa adiantamento do que lhes cabe por herança. O que é isso? Adiantamento da legítima. Preste atenção, toda vez, eu não vou nem pensar no cônjuge, tá, gente? Porque isso é outra aula, pelo amor de Deus. Então é o seguinte, um pai doou para o filho, já é adiantamento da legítima. Já é. Ah, mas ele não escreveu, não precisa. Já doou. O problema, quando é dinheiro, tem que provar. Esse é o duro. Fica doando R$100 todo mês, ferrou. É pior que é. Né? Doa sei lá, um carro de alto valor. Tá, vai depender dos outros. Mas isso não é talvez tão difícil de demonstrar. Agora, o imóvel já é mais factível você ter essa consequência que eu vou dizer agora. Então, nunca esqueçam, toda vez que um pai doa, é adiantamento da legítima. Calma que eu vou falar do vô, calma. Então, nunca esqueçam da ordem de vocação hereditária. Porque quando você está no artigo que fala de doação, na verdade, ele te remete para a sucessão. Então, você não tem como escapar, você tem que saber que isso aqui, gente, pelo amor de Deus, eu ia arriscar, eu ia fazer assim, ó, na televisão. Você acredita? Então, por exemplo, esse recebeu doação é adiantamento da legítima, portanto, vai descontar do quinhão, na época da morte do pai. E outra, se um pai doa para o filho, exemplo, também previsão na doação, quando é nula a doação que excede aquilo que ele teria de receber à época da morte. Então, é nula o excesso, mas não a doação pelo total. Então, eu dou 80% para um filho, 30% é possível lá no inventário fazer a chamada ação de redução. Ok, pessoal, todo mundo lembram disso? Já está terminando, né? Também? Ah, que maravilha. Mas você é muito boa, já vi. Gente, aqui, ó, estou olhando para vocês aqui. Tudo bem? Levantou a mão. Gilmara, pode falar. Abre o microfone, querida. Pode falar. Bom dia a todos. Bom dia, professora. Oi, querida. Professora, eu estou com uma dúvida. Na parte anterior, quando a senhora você falou que quando tem instrumento particular ou num divórcio, lá estabelece a doação de um bem para outra pessoa, para o companheiro ou para, né? Sim. Como que a gente faz isso no cumprimento de sentença? Ou é uma obrigação de... Não, então, olha só. A professora falou que pode entrar com pedido depois, que é uma obrigação. Aí qual seria esse no próprio cumprimento de sentença? Isso mesmo, porque veja bem, se eu estou num acordo judicial, por isso que eu coloquei até o enunciado aqui. É o seguinte:
Quando uma pessoa fala dentro de um acordo judicial de divórcio, e eu vou dizer até mais, escritura pública de divórcio, por que não? Né? É um título Sim, no extrajudicial. extra. É. Isso, né? Como título judicial, enfim, vamos voltar ao assunto. Então, vamos lá. Se eu estou dentro de uma escritura pública de divórcio ou num acordo judicial, eu tenho a chancela do Estado dizendo o seguinte, já não é mais promessa de doação, é um acordo que vai ser cumprido num lapso temporal pela condição colocada. Quando a pessoa fizer 16 anos, quando a pessoa fizer 40 anos. Então, perceba que é como se eu tivesse tirado o seguinte, não é uma verdadeira promessa, é um acordo. Então, eu tenho, imaginemos isso. Isso não é incomum que eu vou falar agora, Gilmara. Eu vou fazer um divórcio e eles combinam, os cônjuges, o seguinte, ó, eu vou viver lá no imóvel, o marido, o ex-marido, eu vou viver lá no imóvel, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou prometer que quando eu conseguir alugar um imóvel, comprar um outro, este bem vai para o nosso filho fulano de tal, né? Então, ele não está ali fazendo promessa de doação, é um acordo judicial ou extrajudicial dentro da escritura, em que ele é obrigado a cumprir numa determinado lapso. Eu tenho que colocar a condição, se é tempo, se é uma condição relacionada a um ato que tem que ser praticado pelo aquele que vai receber. Tudo bem, Gilmara? Tudo bem. Se é numa judicial, é cumprimento de sentença, sim, isso mesmo. Perfeito. Isso que eu gostaria de saber, se é cumprimento de sentença. Obrigada, isso, querida. Professora. Tá bom? Obrigada. Maravilha, de nada. Alguém mais aí do YouTube, do Google, quer perguntar? Bom, então agora estamos aqui, né? Vocês têm que saber a ordem de vocação. Já falamos aqui da 4544. Agora, olha lá. Gente, doação entre cônjuges ou companheiros. É mesma coisa, a própria lei está dizendo, né? Há inúmeros julgados. Deixa eu só falar uma coisa, deixa eu fazer um aditivo. Acho tão absurdo. O Código Civil de 2002, ele já falou sobre união estável, ele já fez a previsão no 1723. Por que durante todo o código, quando ele fala de cônjuge, ele não fala de companheiro? Eu fico revoltada com isso. Isso é uma das coisas que é objeto também da reforma. O que eu quero dizer com isso? Se você, deixa eu voltar ao artigo 544. Olha o que ele diz. A doação de ascendente a descendente ou de um cônjuge ao outro, e de um companheiro ao outro não pode? Então, assim, a doutrina e tribunais também já eles interpretam o artigo quando aparece nesse formato, não como sinônimo, né? Mas colocando o cônjuge também no mesmo páreo. Se não fosse assim, então como é que o cônjuge pode receber participar do 1829 do direito sucessório ali? É adiantamento da legítima, né? Então, é só um momento, por isso que eu falei aqui, doação entre cônjuge ou companheiros. Apesar da lei não falar a palavra companheiros, isso também é recepcionado. Está claro? Ótimo. Então, é adiantamento. Ok. Da mesma forma que se fosse de descendente. E eu escrevi errado, gente, é ascendente, tá? Desculpa, depois eu corrijo. É o seguinte. Isso também acontece, por quê? Porque quando o cônjuge recebe, é um adiantamento da legítima. Por quê? Porque, por conta do regime de bens, ele vai participar do direito sucessório do ex-marido, vamos dizer assim. E durante o casamento, marido fez uma doação para a esposa. E podia. Por quê? Porque era bem particular. Pois é justamente sobre esse bem particular que o cônjuge iria participar da herança. Adivinha onde está o adiantamento? Justamente porque ele vai concorrer com os descendentes. Então, ele, cônjuge ou companheiro, vai receber um quinhão menor, se houver mais bens particulares, e os herdeiros e os descendentes maior. Percebem? É isso que eu quero, essa situação que vocês têm que ter consciência, né? E eu vou dizer mais, lembre que o cônjuge não concorre só com descendente, ele concorre com os ascendentes, independente do regime de bens. Então, tudo que o ex-marido, o ex-companheiro deixou na morte, na época, antes de morrer, ele fez doação para o companheiro, para o cônjuge, e só tinha, na hora que ele morreu,
a pessoa que doou, abre a sucessão e só tem ascendentes, então os ascendentes também é adiantamento da legítima. É adiantamento, tá? Muito bem. Doação entre... desculpa. Muito bem. É que eu tenho que lembrar de umas coisas a respeito da regime da separação obrigatória que vem aqui. Então, olha o que diz o enunciado 654 do Código Civil. E aqui diz respeito específico relacionado ao regime da separação obrigatória. Em regra, é válida a doação celebrada entre cônjuges que vivem sob o regime da separação obrigatória. Em regra. Por quê, pessoal? Essas doações, né, porque na visão do STJ, inclusive, pessoal, elas, tanto no Código Civil, ele não veda. Tanto que a lei fala, exceto no regime da separação convencional. Mas quando eu estou no regime da separação obrigatória, os bens realmente anteriores ao casamento são particulares. E, portanto, não há o porquê de não haver a doação. Mas tem que ter anuência. Então, não há um problema relacionado a isso, tá? A proposição desse enunciado tem justamente a ver em decorrência de um julgado no STJ que tinha invalidado a doação entre cônjuges no regime da separação obrigatória, né? Porque seria uma suposta fraude ao regime da separação legal. E isso foi equivocado, enfim, depois foi reformado uma situação como essa. O que eu quero esclarecer para vocês, eu trouxe isso, esse regime da separação obrigatória é uma visão do inferno, né? Olha, ele está sob revisão de nunca mais existir na vida. O Supremo Tribunal Federal, agora há pouco, ele, por as questões ligadas às pessoas que querem casar e têm mais de 70 anos, exatamente só sobre os casos de pessoas acima de 70 anos, só sobre isso, ele declarou o seguinte, eles podem fazer o seguinte, o regime é da separação legal. Olha só, o tribunal não falou que é obsoleta, que deve ser excluída o regime da separação legal, o Supremo Tribunal. Não falou isso. Ele falou o seguinte, esse regime existe, porém, os cônjuges ou companheiros podem colocar, fazer um pacto dizendo, eu quero estar sob o regime da separação convencional. Por quê? Mas do regime da separação legal eles não saem. Por quê? Porque no regime da separação legal, eu aplico a súmula 377, que os bens adquiridos durante o regime da separação legal é comum. Então, tem que acabar com isso, né, gente? A meu ver, é uma opinião da professora. Então, vejam, fiquem atentos ao que vai vir no regime da separação legal com o novo código. Hã? Ou seja, depois de 70, você não pode mais fazer as coisas muito. Não, então, justamente o que foi trabalhado com a questão, lá no Supremo, de pessoas que eram casados, e aí estava a discussão se podia fazer escritura de separação, isso já estava sendo feito, tá, nos tabeliões. Pacto de regime da separação convencional, onde eles abriam mão da súmula 377. Então, o Supremo Tribunal Federal, na verdade, só enxergou o óbvio no que diz respeito, que é marginalização das pessoas de 70 anos, isso ofende a dignidade, é tratamento desigual por etarismo, óbvio, né, gente? E, olha só isso foi agora, hein, gente? Final de... Então, tudo está ligado à ideia de que era de 70 anos, podia estar sujeito a golpe, mas, gente, quem é? Gente, problema deles. Pior que é. Não, mas não é só deles, eu estou falando assim, quem disse que um homem ou mulher de 50 anos e casa com uma pessoa muito mais jovem, e que pode escolher o regime, escolhe o regime da comunhão universal e a pessoa é um ser humano desagradável, o outro, e que faz de um jeito que torra a fortuna da outra, percebe? Não tem nada a ver, né, essa circunstância. Tem problema de cada um. Já falei, casamento é negócio também. É responsabilidade. E aí sai do direito as questões emocionais que tem que ser chumbada no divã. Pior que é, né?
Bom, meus queridos, ok, todos estão comigo aqui? Estão trabalhando bem, tá certo? Bom, vamos, qualquer coisa, abre o microfone. Continuando. Deixa eu pegar meu celular para eu ficar atenta com o horário, porque eu tenho que ficar, sabe? Só um momentinho. Olha lá. Já vi o horário. Então, pessoal, é o seguinte. Toda vez que um pai doa para o filho, ele tem que fazer, lá na época da morte do pai, a colação. Bom, aqui não é aula de colação, propriamente, mas só vou dar, já imagino que todos saibam. Então, a colação, pessoal, ocorre toda vez que um pai doa, aqui eu já fiz durante, o pai doou para o filho, esse filho tem que fazer a colação na época da morte do pai. Mas, se o avô, não sei se vocês aí estão enxergando, mas enfim, se o avô doa para o neto, os filhos eram vivos na época da doação, isso não é adiantamento da legítima. Ouviram? Se o avô doa para o neto, não é adiantamento da legítima. Porém, vai ser colação quando, imaginemos, que a avó doa para o neto, onde já nem existe ninguém dos descendentes de primeiro grau. Portanto, é adiantamento da legítima. Tá bom, pessoal? Então, se o neto recebe doação do avô, não precisa fazer a colação. Se na época a mãe, mesmo que estava viva, tá. Ok, gente? Agora, expliquei já. Se não havia primeiro grau dos descendentes, a doação, aí eu estou fazendo. Por quê? Porque ele é o herdeiro direto. Isso, haverá colação. Algo muito valioso, eu acho que agora, não sei se tem outros lá, mas eu vou falar aqui para vocês. É o seguinte. Deixa eu voltar aqui, peraí. Deixa eu falar uma coisa que eu não fui falar. É o seguinte, se esse filho recebe doação do pai, na época da morte do pai, ele tem que fazer a colação. Só que se ele é pré-morto, então o filho que representa esse filho pré-morto tem que fazer a colação, não por ser neto, mas porque o pai recebeu em adiantamento. Entenderam o raciocínio? Fala sim ou não aí, pessoal do YouTube. Né? Perceberam? Então, assim, o neto que representa o pai pré-morto que recebeu doação tem que fazer a colação porque o pai deveria ter feito. Tem que fazer, e ele representa o pai. Certo? Acompanharam? Vocês viram todas as facetas? Filho tem que fazer a colação, o neto também tem que fazer a colação, se ele, neto, representa o pai pré-morto. E o neto deve fazer colação se na época da doação não existia nenhum descendente de primeiro grau. Outra coisa que as pessoas esquecem é a questão da indignidade e da renúncia. Diz, olha só, contrato de doação, gente. Estou lá no direito sucessório. Eu fiz a doação, seja do que for, imóvel, móvel. Imóvel é fácil, mas os outros têm que provar, né? Os outros herdeiros têm que provar. O pai doa para o filho é declarado indigno pelas razões da indignidade. O que a lei fala da indignidade? O neto representa o indigno é vivo, mas o neto representa o indigno, portanto, tem que fazer colação. Tem que fazer colação. Renunciante. O renunciante, herdeiro renunciante, ele é tido como se nunca tivesse existido. Porém, se o renunciante em vida recebeu doação do pai, os filhos dele, os filhos não, ele vai ter que fazer a devolução do valor, como adiantamento tinha sido da legítima. Olha só. Ué, se ele nunca existiu, como é que ele pode estar com o dinheiro na mão? Não é? Bluft, devolve. Estão vendo, gente? Não se esqueçam isso, tá bom? Eles têm que fazer a colação na época do falecimento do pai que doou. Ótimo. Você vê que eu fui lá para o direito sucessório, né? Não tem alternativa. E aí, isso não teria muito por que a gente justificar, mas assim, doação para terceiro, acabou, gente, não tem nada de adiantamento da legítima, né? Doação para terceiro, o grande problema é se doou
muito mais do que podia, porque se eu tenho herdeiros necessários, eu não posso doar mais que 50%, ainda que seja para terceiros. Então, os herdeiros podem pedir o reconhecimento de nulidade do excesso. Isso, meus queridos, aqui o pessoal daqui da presencial, por isso que é bom no presencial, que eu não sei se está indo ou não, certo, né? Muito bem. Então, vamos lá. Agora, dispensa da colação. Gente, tá tudo bem? Tudo certo? Aqui, gente, vocês que estão aí no online, tá tudo certo? Ok? Eu tô vendo aqui ó, o positivo, ótimo. Agora, e se o pai, sabe o queridinho? Já vão entender. Mas a colação é sempre obrigatória? Eu vou dizer com as minhas palavras. É o seguinte, para mim sempre é. Mesmo que o pai dispense de colação. Porque você tem que informar documentalmente que o pai dispensou da colação. Então, na verdade, então, vamos lá. O que eu estou aqui conversando com vocês? Toda vez que o pai doa, é adiantamento da legítima. E daí? O filho tem que informar que houve doação na época do inventário do pai, que doou. Só que o pai pode, ao invés de doar, aplicar o 544, simplesmente faz um documento. Não tem alternativa. Pode ser um carro, pode ser um quadro de arte, porque imóvel é evidente, o que eu vou falar. Pode ser um quadro, pode ser um carro. Tem que formalizar por escrito a declaração de vontade de que dispensa da colação. Ela tem que ser expressa, escrito, e no documento em que você faz a doação de um bem móvel e imóvel, tem que vir que há dispensa da colação. Não é suposição que se faz. Ah, meu pai disse nada. Está sendo feita uma pergunta aqui, pessoal. Tinha 3 imóveis e 2 filhos. O pai tinha 3 imóveis e 2 filhos. E doou um imóvel. Doou um imóvel para um filho. Ele não tinha mais nenhum imóvel. Ah, bom. Aí, ok. Aí eu tenho que fazer toda a aula de colação. Ele está falando o seguinte, que o pai tinha 3 imóveis, 2 filhos. Doou um imóvel para o filho. Bom, para começar, precisa ver se não doou mais que podia. Blá, blá, primeira coisa. Ah, ok. Mas na época que o pai morreu, não tinha mais nenhum imóvel, nem aqueles 2 outros. E agora? Agora é aula de colação. Porque pode ser, aliás, não, é certeza, que quando o pai morre zerado, o outro filho, ele pode exigir daquele que recebeu o adiantamento da legítima a parte que cabe a ele do que diz respeito àquele imóvel que ficou para ele, tá? Muito bem. Então, pessoal, quando a gente fala que não precisa colacionar, é uma verdade. Quando o pai dispensa da colação, não há colação mesmo por aquele que foi dispensado. Mas aquele que foi dispensado, ele tem que informar no inventário, seja judicial ou extrajudicial, documentalmente, que houve a dispensa. Tá certo? Sim. Quem quer perguntar? Pode falar. Acho que alguém levanta. Fala, Gilmara. Professora, não interrompendo rapidamente, é só uma Sim. pergunta assim. Vamos supor que a pessoa que recebeu o bem, o filho, ele obrigatoriamente ele tem que dar a parte do bem que ele recebeu do pai, ou ele pode dar reparar o outro filho da parte que ele ficou a mais? Por exemplo, se esse filho vier questionar, ele tem que dar a parte do bem, ou ele pode propor no processo o valor ou outro bem em pagamento? Olha, a lei, na parte que diz respeito à colação, o que se entrega não é o bem, é valor. Valor. Então, você repor. Eu vou falar, acho que uma parte exatamente sobre isso. Tá ótimo, então. Tá? Eu acho que sim, mas perfeito. assim, tá? Eu acho que, Tá se eu não bom. me engano, eu vou trabalhar um pouquinho com isso a respeito dos valores. Mas Tá é assim, o cara que recebeu a doação e que, portanto, tem que fazer a colação, não foi dispensado, ele tem que restituir. O que ele tem? O que é colação? Igualar legítima. Perfeito. Né? Uhum. Igualar. Portanto, de duas uma, ou ele vai, aí acordo, né? De novo, outra transação. A pessoa, olha, meu filho, eu não vou te dar dinheiro da sua parte aqui, eu não tenho como trazer dinheiro para o inventário, porque, inclusive, o cara pode ter vendido já o imóvel que foi doado.
Pensa Isso. nisso. Então, mas perdeu tudo, aquelas desgraças, né? Aí dor. A verdade é, se o cara não tem nada, sabe aquele louco, No né? meu caso, a pessoa ela tem um apego muito grande pela propriedade. Perfeito. O donatário, né? Isso. Ok. Então, ele dá dinheiro, a porção que cabe ao outro herdeiro, Tem para essa igualar. opção de dar um bem ou valores. Então, um bem vai ser acordo. É Certo, transação. Porque precisa o quê? O outro herdeiro aceitar. certo. Senão ele Aí, pode requerer parte desse bem que ele recebeu em doação. claro. Certinho. Perfeito, Não é professora. que vai requerer parte do bem, porque a propriedade já não está nas mãos do espólio. Não. Percebe? Você Uhum. percebeu? Quando o Percebi. pai doa, nunca, não é mais do pai. Isso. Por isso que tem que fazer a colação. Então, o que se deve entregar, o irmão donatário, é a fração ideal para compor a legítima. E Certinho. aí nós estamos falando de dinheiro mesmo. Entendi. Muito Tá bom, obrigada, querido? professora. Nada. Ó, doação de descendente para... Agora é o inverso. Calma que eu ainda vou voltar na colação um negócio. Eu só quis lembrar, porque, quer dizer, eu não sei se veio isso na cabeça de vocês, né? Se o filho doando para o pai, o neto doando para o avô, não é nada, tá? Não haverá colação. Ah, mas o herdeiro vai ser o meu próprio pai. Não há colação, tá? É só de ascendente para descendente. Então, elas não estão na obrigatoriedade da colação, tá? Então, isso é justamente para evitar outros conflitos, e é o que temos para hoje. Pronto. Agora, olha o que a professora vai falar. Deixa eu respirar para eu pensar aqui. Que é o seguinte, gente. Deixa eu pensar aqui. Então, veja só, eu vou usar a lousa um pouco. Eu tenho um pai, blá, 2 filhos, Tuf. Então, eu tenho filha Ana, João. E o pai é o Carlos. Eu sempre uso os nomes, né, reparou? Sempre mesmo. Então, é o seguinte, vamos lá. Esse filho recebeu do pai um bem que vale 1 milhão. Na época, tudo isso é cálculo que não é objeto da aula de hoje. Mas na época, então é o seguinte, o que você tem que ver é qual era o patrimônio do Carlos quando ele fez a doação, né? Então, o patrimônio era de 2, ok ter feito também isso, né? Muito bem. E aí, eu tenho que ver depois. Agora, o Carlos morre, quando ele morre, também tem que fazer a mesma pergunta: qual é o patrimônio do Carlos quando ele morre? Porque aí porque o Carlos podia estar zerado. Então, esse filho. Então, olha só, se Carlos, que é o pai, morre zerado, e na época, em 2021, ele fez doação, em 2024 ele morre zerado, e qual é a solução, gente? O que a Ana tem que fazer para o João? Quanto? Gilmara, Sérgio, quanto que ele tem que dar para o João? 500. 500. Ah, mas meu pai tinha um monte de... Gente, presta atenção. Só existe uma única verdade na hora de distribuir quinhão: o dia da morte. O dia da morte. Por que tudo bem, Gilmara? Tudo bem, pessoal? Ok, estou vendo você. Então, olha só. Por que eu estou falando isso, conversando isso aqui com vocês? Nós tivemos um grande problema relacionado a uma antinomia de normas, não cronológica, perdão, de hierarquicamente iguais. Ambas são gerais. Código Civil e Código de Processo são leis gerais e não especiais. Ambas são leis federais e, portanto, hierarquicamente no mesmo grau. Não é estadual, lá. Ok. Olha o que diz o artigo 2003 do Código Civil, que é de 2002. O valor de colação dos bens doados será aquele certo e estimativo que lhes atribuir o ato de liberalidade. E aí, olha a palavra valor. Por isso que eu tenho que fazer tudo numérico. Porque até mesmo para pagar o imposto, eu tenho que falar sempre qual é o valor dos bens. Né?
Por isso que eu sei que é 500 que a Ana tem que dar por conta disso. Então, é valor. É a Gilmara, né, que perguntou. Por isso que se o outro não tem dinheiro, mas quer entregar um bem, eu preciso da aceitação do coerdeiro que tem direito a receber o quinhão. Certo, Gilmara? Muito bem, então vamos continuar. O valor, tá vendo? É aquele certo estimado na época da liberalidade. Por que eu grifei? O Código Civil está dizendo o seguinte, esse é um grande problema, porque o Código Civil é o que diz norma, diz comportamento, diz que é da época da doação. Então, eu tenho que fazer o mínimo e apenas correção monetária. Agora, veja bem, um bem que você doa imóvel em 2021 é outro valor, para mais ou para menos em 2024. Pronto. Mas é o que tinha. Liberalidade. Então, na época da doação, é o que você vai fazer a colação. Ó, meu pai doou, na época era 1.000. O máximo de correção é 1.010. Ok. Bom, já falei isso aqui. Só que no sentido oposto, em 2015, o CPC veio e diz o seguinte no artigo 639, eu faço questão de ler porque tem que entender a lei. No prazo estabelecido no 627, o 627 é o prazo para fazer a colação lá. O herdeiro obrigado à colação conferirá por termo, ou seja, lá nos autos, porque o inventário sendo judicial, ou por petição a qual o termo se reportará, os bens que... Olha lá, ele vai falar, olha lá, Gilmara, a lei fala, você vai falar qual bem que você recebeu, identificando o local, blá, blá, endereço, tal, ou se é um quadro, o que for, ou se já não os possuir, trar-lhes-á o valor. Mas olha aí o parágrafo único. Você tem que indicar qual é o bem e vai falar qual é o valor desse bem. Ah, você não tem mais o bem? Então o valor. Ok. Mas você tinha aquele bem. Você vai ter que dizer o bem sobre qual era o bem mesmo e o valor. Parágrafo único. Os bens a serem conferidos nessa partilha no inventário, assim como as acessões e benfeitorias que o donatário fez, sim, porque o donatário, se ele fez acessões e benfeitorias, melhorou o imóvel e, portanto, vai atribuir um outro valor. Calcular-se-á, então, o bem que eu vou fazer, que eu vou trazer lá na colação, o valor que eu vou trazer, calcular-se-ão pelo valor que tiverem ao tempo da abertura da sucessão. Portanto, não é o da doação. Então, aqui a Ana, diante dessa antinomia, eu estou com antinomia, vocês estão percebendo. A Ana não teria que trazer 1.000 na época. No CPC, você vai ter que atualizar. Então, deixou de ser 1.000 para ser 2.000. Doação? Doação de uma empresa? Não, mas aí são os haveres, porque eu não dou a minha participação, porque eu dou da Flex Societar. A vez que você doou, que a lei valia 1.000, era pequena Google. Quando faleceu, era Google de hoje. Imagina isso. Bom. Isso bom, sim, exatamente. Está falando do... Bom, enfim, nem vou... Gente, conclusão... Olha lá. Então, eu estou comentando. Olha a antinomia jurídica que nós temos. O Código Civil de 2002 e o CPC. Então, na incompatibilidade, então a gente sabe pelas regras do solução de conflitos de normas, hierarquia, critério. Primeiro, sempre é o critério hierárquico, né? Critério hierárquico, cronológico e especialidade. Então, nós temos duas normas gerais e que são hierarquicamente no mesmo nível. Então, resolve-se pelo quê? Pelo cronológico. Já sacaram? Então, vai prevalecer o Código de CPC. Os juristas de direito civil, os enunciados, aqui eu coloquei uma citação de Norberto Bobbio a respeito dessa questão da solução de antinomia, né? Mas o Superior Tribunal de Justiça, em 2019, porque houve enunciados proclamados da Jornada de Direito Civil, dizendo, olha, será que eu coloquei aqui o enunciado? Deixa eu ver. Eu não coloquei para não dar mais confusão. Exato. Não, é verdade. Deixa eu ver, desculpa. Entretanto, aqui, ó. Enunciado. Desculpa, eu não coloquei o número. Depois eu coloco. Então, é melhor, depois eu passo esses slides corrigir, que só tem essa correção e um outro lá. Vamos lá, gente.
o Superior Tribunal de Justiça, em 2019, justamente por um caso que chega lá, se é pelo dia da doação, o choque, né, entre um código, que diz a norma, que a princípio, é o Código Civil que tem que dizer qual é a época da colação que tem que ser atribuído, o Superior Tribunal de Justiça pacificou que é, na antinomia, é o cronológico. Então, é o CPC e, portanto, vai ser a norma posterior e, justamente, vai ser a época o valor dos bens a serem colacionados é o da época da sucessão e não da doação. O duro é aquelas doações de 1980 e vai ser feito agora, né? É uma baixaria, né? Bom, meus queridos, olha, aqui eu já estou caminhando mais para o final. Eu queria saber de vocês, está tudo bem? Aqui está tudo bem? Eu quis essa aula, gente, para trabalhar, principalmente, mostrando, assim, a riqueza de qualquer assunto relacionado ao direito civil. Eu vou me transportar para todas as áreas do civil, né? Eu estou falando da minha área, né? Mas falar em planejamento sucessório, falar em sucessão, não tenha dúvida, é muito empresarial e muito tributário, gente, porque eu tenho que fazer planejamento com relação ao imposto. Eu nem vou, aliás, não, eu vou falar assim, o segredinho aqui que eu vou falar, eu deixei aqui. Então, eu só fiz essa pausa para dizer o seguinte, outra forma de planejamento sucessório, além já do próprio pacto nupcial, gente, antes de casar, já ser um momento de planejamento, além da colação, de dispensa da colação que você pode fazer, a doação propriamente, com cláusulas restritivas. Nada impede, também é forma de planejamento sucessório, doação com cláusula de reversão ou retorno. Lembram disso? Ou seja, é uma cláusula escrita, então pouco importa se a coisa é móvel ou imóvel. Então, que o doador, quando faz a doação, ele diz o seguinte, ó, você, donatário, se você morrer antes de mim, esse bem volta para mim. Momento importante. Não pode o doador que colocou cláusula de reversão dizer o seguinte, ó, donatário, você, João, que recebeu agora meu carro, o meu imóvel, a aula é doação imóvel, recebeu esse imóvel, a hora que, se você morrer antes de mim, eu quero que esse bem vá para a Ana. Isso não pode. Cláusula de reversão é só para o próprio doador. Ok? E não precisa nem falar o óbvio. Se eu, doadora, morri antes do donatário, a propriedade é plena dele. Por que eu usei essa palavra plena? Porque o donatário, enquanto eu estou nessa situação de que ambos estão vivos, donador e donatário, mas tem a cláusula de reversão, o donatário, ele é dono, tá? Ele é proprietário. Só que a propriedade é resolúvel. O que significa isso, gente? Ué, significa que ele pode ser extinta. Por que pode ser extinta? Porque o donatário vai morrer antes do doador. Morreu antes do doador, os herdeiros do donatário não herdam nada. Não vão herdar esse bem. Vocês estão acompanhando o raciocínio que eu estou falando, pessoal? Os herdeiros do donatário que recebeu o imóvel com cláusula de reversão não vão receber nada, porque morreu o donatário antes do doador. O imóvel tem que voltar. E por isso que eu falo propriedade resolúvel. Ele é dono. Ah, ele pode vender? Ah, pode, mas, sendo a cláusula, por isso que a cláusula de reversão sempre tem que ser escrita, sempre. O bem, na hora que o doador morrer, o donatário morrer, volta para o doador. E aí eu tenho todo aquele exercício de reivindicatória. Olha, indo lá nas aulas de propriedade. Ação reivindicatória, né? Orientar. Não, orientar a compra e venda, até mesmo a doação, não é tão assim, né? Ah, de quem quer comprar. Foi vendido e quem adquiriu? Não, o problema é que muita gente não vê que essa cláusula está lá na escritura e que tem que estar aparecendo lá na matrícula. E eu estou cheio, inúmeros casos das pessoas falaram que compraram, não viram isso, e fala que é dono, sabe? Assim, não vai, primeiro porque é contrato escrito, às vezes de gaveta, sabe? Esquece. Tem que torcer para... Ou ele... Muito bem, o Sérgio falou assim, torce para o doador morrer antes.
Verdade. É uma das opções. É uma opção. A segunda é falar para ele, escuta, cancela essa porcaria aí. Então, ele pode abrir mão, mas só cabe ao doador. Tá? Muito bem. Tudo bem, pessoal? Então, e meio que para finalizar, sim, é o seguinte, outra forma de planejamento sucessório. Usufruto, inclusive financeiramente. Porque quando eu tenho usufruto, eu tenho 2/3 do bem no proprietário e 1/3 do usufrutuário. Então, eu tenho a questão ligada ao imposto que possibilita, às vezes, você diminuir a incidência do causa-mortes. Porque quando eu tenho usufruto, eu pago ITCMD também, né? Então, é o seguinte, o usufruto, então eu posso doar ou com usufruto para o próprio doador. Então, é o seguinte, eu tenho 2 formas de estabelecer o usufruto. Eu constituo o usufruto por alienação. Como assim? Eu sou proprietária do imóvel e, como você mesmo lembrou, Sérgio, no 1228, se eu sou dona, olha só, peraí, deixa eu pegar aqui o apagador. Aqui. Então, eu sou proprietária. Quem é proprietária, pelo 1228 do Código Civil, ele vai poder usar, ele pode fruir, ele pode dispor, que é onde vai acontecer a doação, e a ação real chamada reivindicatória, que só o dono tem. Muito bem. Quando eu faço doação, pessoal, o que vai acontecer? Perdão. Se eu faço a doação pura, então, somente tudo, então todos os poderes inerentes ao domínio vai para o donatário. Mas se eu estabeleço usufruto, eu sou proprietária, eu vou reservar para mim, eu entrego esses 2 elementos ao usufrutuário, e tudo por abstração legal, isso não está escrito em lugar nenhum. E usufrutuário, perdão, no proprietário vai ficar com, que são chamados donatários. São donatários. Os donatários ficam com a nua propriedade e eu vou ficar com o usufruto. O que significa? Eu nunca mais vou poder vender o imóvel. Nunca mais vou fazer compromisso de compra e venda, mas eu posso usar e fruir. Eu posso alugar, eu posso emprestar, posso morar, usar. Como também esses caras no proprietários não vão poder usar, né? E nem explorar economicamente. Porque é assim que nascem os direitos reais sobre coisa alheia. Eu faço, destaco elementos inerentes à propriedade e entrego ao patrimônio de um outro sujeito. Então, pessoal, o usufruto por alienação é o seguinte, o proprietário, estou falando de imóveis, né, doação, eu dou um imóvel, mas na escritura de doação eu reservo para mim o usufruto. E também tem que saber fazer o usufruto. Vitalício ou não, se eu sou casado, que vai ter chamado direito de acrescer ao cônjuge. Então é isso, a matrícula é José, José transfere imóvel para João, e na mesma escritura, olha só, R1, R2, na mesma escritura, o José reserva para si o usufruto vitalício. Exemplo. Eu tenho o outro que é de retenção. Isso é uma nomenclatura doutrinária, tá, gente? Está escrito em lei. Eu posso fazer o seguinte, o proprietário vai fazer o contrário. O dono, João, quem é esse aí? José. José, que é dono, então ele tem usar, fruir e dispor. Sabe o que ele faz? Ele que fica com a nua propriedade e entrega o usufruto para outra pessoa, para o João, que é o usufrutuário. Está vendo que é o inverso? O inverso. Então, é possível. Por testamento também é possível fazer isso, claro, né? Aliás, eu posso fazer isso, né? Pelo testamento, colocando que os herdeiro X vai receber a nua propriedade e o herdeiro tal o usufruto. Vitalício ou não, precisa ser declarado. Então, gente, olha lá, matrícula José concede o imóvel para João em usufruto até que ele se forme na universidade. A nua propriedade fica com o José
E o que sempre está esperando, gente? Quando morre o usufrutuário, é temporário. Portanto, morrendo o usufrutuário, para onde vai o usuário dispor, pessoal? Para o nu proprietário. E é essa é a razão de ser do usufruto. Obrigada. Né, gente? Obrigada. Isso, eu espero ter ajudado vocês, né? E, por favor, pessoal aí tudo bem? Márcia, ok? Entenderam? Gostaria de fazer alguma pergunta? Vocês queriam fazer alguma pergunta? Sérgio? Qual é o seu nome, meu querido? Silene. Isso, prazer. Você é muito linda, viu? E, queridos, muito obrigada pela presença. Eu vou olhar aqui para a câmera para ficar, né? Vocês do YouTube querem fazer... Do YouTube não, do Meet, né? É que vai virar YouTube, eu acho. Vocês, por favor, querem fazer alguma pergunta? Eu agradeço a presença de vocês. No Instagram eu vou postando, então, os dias que vai haver outras aulas. Vai ter, agora, hoje, março, né? Vai ter em abril e vai ter em maio. E eu li os formulários de vocês, já estou preparando outras aulas de outra forma para ver, mas aí é pela internet, para a gente fazer, tá bom? Muito obrigada por hoje, então, e até a próxima. Tchau. Tchau, obrigada a vocês. Obrigada a vocês.